E eu acho que é por aí que nós podemos modificar, melhorar os resultados da educação brasileira de uma maneira geral, apenas mudando a abordagem. Não tem necessidade até de muita injeção de recursos, porque a gente sabe que os recursos sempre são escassos, né? Então, o gestor público ele está sempre trabalhando no vermelho, digamos assim. Então, e essa priorização da educação infantil é isso que está me mobilizando. É por isso que eu estou me manifestando nas redes sociais, se alguém aqui já vem me acompanhando, é exatamente com esse objetivo, pela história que eu tenho como profissional da educação física, das questões corporais, como psicomotricista clínico, mas especialmente como quem tem uma larga bagagem na educação infantil, porque foi ali que eu aprendi a ser professor, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. É ali que eu vi a importância dessa fase do desenvolvimento primordial que vai definir o rumo do que vai acontecer adiante. E isso sempre foi relegado. E é que nem tu falaste antes ali, é empilhar com a tia. Cuida para não se machucar, da alimentação, faz aquele cuidado básico. Educação infantil, no tempo que se chamava pré-escola, era basicamente cuidados. Então, eu sou do tempo, sabe o quê, professor Amaral? Eu sou do tempo da OMEP. Eu não sei aqui se as gurias lembram da OMEP, né? Os mais antigos vão lembrar. Que eu dei aula na OMEP. É mesmo? Que ano? Sim, eu fui convidado pela Dona Ida, que era presidente da OMEP aqui. Sim. Eu dei curso para jardineiras lá no Colégio Rosário. Então, de repente, tu foi meu professor. Bah, já pensou? 1900 antigamente, não vamos dizer, né, Nádia? Vamos ficar só entre nós aqui, hein? 1900 antigamente, lá no Rosário. Eu acho que em 86. Foi por aí. Por aí. Comia cachorro do Rosário. Do cachorro quente do Rosário. E ia para aula ali da UMEP. Exatamente. Olha aí, que legal. Olha só, que coincidência. Não, que loucura. Vamos começar aqui, sério, que eu botei a gravar e o pessoal aí, ó, gente, esse aí é o off, tá? Making off, vocês não levam a sério. Que agora nós vamos fazer bonitinho. Então, gente, quero dar boa noite a todos que estão aqui nessa live, né? Nessa frente parlamentar da educação infantil. Quero primeiramente agradecer todas as professoras, educadoras que têm nos acompanhado nessa frente desde a primeira que aconteceu lá já em fevereiro, março, uma vez por mês nós fazendo esse encontro, e deixar claro aqui que o encontro pode acontecer mais que uma vez por mês, desde que seja necessário, seja solicitado por qualquer uma de vocês, seja pai, seja mãe, seja em um momento crítico, que passamos muitos momentos críticos por conta da pandemia, e essa união, eu acho que o sofrimento nos fez nos unir e trabalharmos juntas nessa construção de um novo olhar, de uma valorização diferenciada para a educação infantil. E a cada mês nós temos nos superado aí com palestras que têm sido muito relevantes, têm acrescido muito para todos nós. Como eu falei antes, né, eu venho, sim, da formação do magistério, fiz meu magistério no Paulo da Gama, fiz a minha graduação em língua portuguesa, em letras, minha pós-graduação em psicologia escolar, e hoje abrindo aqui meu coração com a OMEP, né, a Organização Mundial de Pré-Escola, aquele tempo. Dei aula, então, no Jardim de Infância Banzé, que fica ali na Vila Nova. Tem uma caminhada bem legal aí também na educação, e entendo que esse é um grande pilar para a formação de novos cidadãos, e começa exatamente na educação infantil. E hoje, né, o nosso convidado é ele, o professor Amaral, Clodoaldo Amaral Filho. Ele tem uma formação superior de licenciatura plena em Educação Física, em 83 pela FAPA, pela URGS, aliás, ESEF-URGS. Olha, eu fiz também, viu? A minha Educação Física é na ESEF, mas com a Brigada Militar, num convênio. Eu e o professor Amaral, acho que nós vamos nos encontrar aí nessas conversas de hoje. Especialização em Educação Psicomotora na FAPA, em 2000, especialização em Educação Infantil em 2003 pela FACED da URGS,
é professor da iniciativa esportiva no futebol, no vôlei, no ginástica olímpica, natação, tênis, sócio da Academia de Musculação Lindóia Tênis Clube, de 85 a 87, professor de educação física em várias escolas privadas, paraninfo homenageado do Colégio Farroupilha entre 2000 a 2003. Olha, para ser paraninfo e homenageado tem que ser bom professor, viu? Porque a gurizada é criteriosa e faz seleção mesmo. Gestor de escolas de esporte, Magic Ball, Planet Ball, PSG Academy, POA, gestor de projetos esportivos, gestor de colônias de férias, psicomotricista clínico, palestrante em vários locais, palestra sobre infância contemporânea e ausência do corpo. Olha, eu tive que fazer um resumo muito do pequenininho aqui, porque senão, ao invés de nós ficarmos ouvindo o que tem o professor Clodoaldo Amaral Filho a nos falar sobre o tema de hoje, as práticas corporais como base para o desenvolvimento geral, a gente ficaria, né, ao invés de escutá-lo, ficaríamos aqui falando sobre o seu currículo. Então, o senhor me perdoa, professor Amaral, de não estar aqui lhe dando toda o que poderia lhe dar de credenciais aqui, mas eu acredito que a grande maioria conhece. Isso aí, tu vai mandar sozinha para eles? Tem um áudio aberto, gurias. Tem um áudio aberto. Pedir para os gurias fecharem os áudios e que a gente tem nesse momento, então, como palestrante, como havia falado, né, está aqui presente a EPEI, o SIND Creches, a Escola Infantil Cativar Gouveia Ferronato, está aqui também o gabinete da vereadora Fernanda Bart, enfim, vocês vão colocando ali, gurias, no bate-papo. Escolas Filhos do Saber também está presente, que eu vou lendo assim que a gente conseguir. Dentro daquela nossa ideia, professora Amaral, são 30 minutos para o senhor discorrer a respeito desse tema que muito diz respeito também à pandemia, né? As práticas corporais que deixaram de ser feitas, e práticas corporais é importantíssimo para o desenvolvimento geral dos futuros cidadãos brasileiros. Então, a palavra está com o senhor, eu vou marcar o tempo aqui, se o senhor precisar se prolongar. Tem algum material que queira... Eu gostaria de compartilhar a tela. Vou fazer aqui, então, autorizar o compartilhamento. Só um momentinho. Vários participantes, ok. E aí a palavra está com o senhor. E o pessoal que está conosco aqui, lembrando sempre, depois da palestra, quem quiser fazer suas perguntas pode fazer em inbox ali no nosso bate-papo. Se não tiver muitas, eu abro para o pessoal poder falar e perguntar. Muito obrigada pela sua disponibilidade nesse momento. Professor Amaral, me calo e é tudo com o senhor agora. Então tá, então boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de poder estar nesse grupo aqui, contribuindo um pouco com a minha experiência de mais de 36 anos trabalhando com educação e a grande parte desse tempo com educação infantil, especificamente práticas corporais. Eu quero só fazer uma correção da Nádia aí, o meu nome não é Clodoaldo, é Cloaldo só. Tá bom? Mas isso está explicado. Isso aí é uma questão cerebral, e eu até vou contar bem rapidinho para vocês. É verdade, a maioria das pessoas, como o Clodoaldo é muito mais comum, o cérebro facilita, ele encontra um caminho mais fácil, e Clodoaldo. É rara a pessoa que me chama de Cloaldo, tá? Então, vamos seguindo. Eu quero agradecer, então, essa oportunidade. Como eu havia falado anteriormente, essa fase do desenvolvimento que a gente está tratando aqui, que é a educação infantil, é, sem dúvida nenhuma, a mais importante, a que vai definir o futuro, no caso aqui, como a Nádia está colocando, o futuro das gerações brasileiras, do cidadão brasileiro. E eu resolvi me manifestar, a partir desse ano, assim, mais nas redes sociais, já que eu não sou um nativo digital, eu sou do tempo da OMEP, eu não sou nativo digital. Então, eu faço um esforço de estar
participando nas redes sociais, justamente salientando essa importância, a importância do corpo e a importância dessa faixa etária, desse nível do desenvolvimento que é a educação infantil. Deixa eu compartilhar a tela aqui para eu não... Onde é que está? Está aqui. Então, o título que a gente escolheu, né, foram as práticas corporais como base do desenvolvimento geral. E isso é importante salientar, porque quando a gente fala, ou quando a gente escuta alguém dizer, mas o corpo é importante, as práticas corporais são importantes, normalmente as pessoas se referem à questão eminentemente biológica, de gasto energético. Então, quando alguém pensa numa criança correndo, ou jogando, ou brincando, ela pensa muito mais nessa criança gastando energia para ficar calma depois, do que propriamente sendo estimulada na sua cognição, nos seus aspectos de aprendizagem. Então, eu já fui apresentado pela Nádia, e a justificativa desse meu movimento e dessa minha participação aqui com vocês é essa preocupação que eu tenho com o cenário de pouca importância que é dada para o corpo da criança, de uma maneira geral, né? Então, as pessoas não consideram que a criança aprende através do corpo. E é exatamente isso o que acontece. O cérebro, em relação com o corpo, estabelecendo relações e construindo conhecimentos. Construção é uma palavra que foi muito dita aqui, e é exatamente assim que o conhecimento ocorre no ser humano, ele é construído, ele não é colocado dentro da cabeça da gente, né? E isso tem que ser oportunizado para a criança. Então, o meu objetivo tem sido trazer esse tema, o corpo da criança, no contexto da aprendizagem e não apenas no gasto energético, que é o que a gente normalmente vê. E dar informações para o adulto que interage, seja como família, especialista da infância, escola ou poder público. No caso, a gente tem aqui vários representantes desses segmentos que eu citei aí. Nós temos poder público, nós temos escola, nós temos talvez algum especialista da infância e provavelmente vocês têm família, têm criança também, né? Então, eu sou um especializado nessa questão, e eu faço questão de contribuir, de disseminar um pouco desse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo, que não vai cessar nunca. Eu nunca vou deixar de aprender. Cada dia, cada live, cada encontro como esse que eu venho fazendo com vocês agora é uma oportunidade de aprendizado, seja por eu estar falando, por eu estar trazendo o tema, seja por alguma contra-argumentação que eu escuto. Então, é muito enriquecedor para mim participar e trazer esse tema tão importante. E por que o corpo é importante, né? São duas vertentes básicas onde ele apresenta a sua importância. A primeira é na questão da aprendizagem, né? Então, o corpo é a base sobre a qual o ser humano se desenvolve e aprende. E a cada movimento, cada gesto, as sinapses que acontecem no cérebro criam memórias que são a base das aprendizagens. Agora, há pouco a Nádia citou a questão da pandemia. Então, imaginem a perda que foi, né? A perda do potencial de aprendizagem, do potencial cognitivo, do potencial de sociabilização, já que a criança não aprende só com o professor, ela aprende se relacionando com os seus iguais também, né? A quantidade de oportunidades de aprendizagem que não aconteceu em função desse isolamento que a gente ficou. E na minha concepção, muito mais do que deveria ter sido, né? Isso aí é um déficit que nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para tentar buscar essa diferença que aconteceu nesse aspecto, né? E a outra vertente importantíssima é na questão da saúde, porque todos os marcadores de funcionamento do ser humano são expressos pelo corpo. Todas as dificuldades de aprendizagem é o corpo que vai mostrar na educação infantil. A criança não vai nos dizer. A criança não vai dizer que ela está com um problema emocional, né? A criança não vai nos dizer que ela tem dislexia ou dislalia, ou ela tem uma apraxia,
ou ela tem algum tipo de descoordenação, isso nós é que temos que observar. E é isso que eu venho fazer, eu venho alertar as pessoas, não precisa fazer um mestrado, não precisa ser um especialista, mas que a gente tenha a condição mínima de olhar para uma criança e entender o que está acontecendo com ela, né? Se ela está no nível mais ou menos esperado para aquela faixa etária, para aquele nível de desenvolvimento, se ela amadureceu um pouco antes, que às vezes acontece, ou se ela está defasada e precisa de um pouco mais de ajuda. E não simplesmente, vou usar de novo o exemplo da Nádia, vai com a tia, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. As pessoas que lidam com a criança, naquelas 4 instâncias que eu coloquei ali, profissionais da infância, gestores, poder público e família, a gente tem que olhar, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento, e isso nunca foi feito, isso sempre foi uma coisa muito empírica na infância, né? Deixa correr, deixa fazer, a gente nunca se debruçou sobre a infância para ter algum critério de avaliação sobre como é que o meu filho está, como é que o meu aluno está, como é que o cidadão, criança, está nessa questão do desenvolvimento. Porque o corpo nos mostra, né? Então, assim, ó, quando eu sempre trago essa frase aqui porque ela é muito legal, ela é uma frase clássica da filosofia. E quando as pessoas me veem de abrigo e de tênis, elas não vinculam que a gente pode trazer uma questão como essa, que é justamente o conhece-te a ti mesmo. É a primeira forma de conhecimento que o ser humano começa a construir. É o autoconhecimento, né? E para que o ser humano se conheça, o ser humano criança, no caso, né, é necessário o outro para dar o suporte, para dar significado para as práticas, para dar o feedback. E esse outro, normalmente é a família, mas pode ser o tio, o irmão, o cuidador, a avó, o irmão mais velho, um primo. É um outro, e no caso aqui, que a gente está tratando de escolas, a importância desse outro que é o professor, a professora, que está em contato direto com essa criança, que é a pessoa para dar o suporte pedagógico, mas principalmente o suporte afetivo e emocional para que essa criança se sinta autorizada a construir o seu próprio conhecimento. Então, a questão da gestão dos recursos, já que a gente está falando numa frente parlamentar, né, para onde devem ir os recursos? A gente já respondeu essa questão, né, que é para a educação infantil. Grande parte do que já foi investido em tecnologia ou com ensino superior, que foi gasto muito dinheiro com praticamente nenhum resultado. Basta a gente ver os resultados de exames internacionais que a educação brasileira apresenta. Isso aí foi dinheiro literalmente colocado fora. Ao invés da gente colocar nessa fase, qualificar professores, qualificar espaços, qualificar materiais, não tem necessidade de alta tecnologia, porque não é a alta tecnologia nessa fase que vai fazer a diferença, né? É a capacitação das pessoas, é esse olhar que a gente quer que as pessoas tenham, de que a criança pode e deve se desenvolver através da nossa interação. E não adianta colocar um tablet na mão de uma criança de 3 anos, quer dizer, não é que não adiante. Se a gente tem recursos, ótimo, ok, muito bom, mas não é isso que vai fazer a diferença, não é esse tipo de estímulo que vai fazer a diferença para a criança construir o seu conhecimento de forma mais adequada. Então, a gente tem que saber por que colocar os recursos, quem vai colocar os recursos e de que maneira, né? E uma preocupação que eu tenho justamente é essa de que as pessoas que lidam, né, no caso, professoras, nas escolas, a grande maioria das escolas públicas, e aqui eu falo não só de municipais, mas estaduais, são as próprias professoras de classe que se encarregam das atividades de educação física, né? Então, assim, nós estamos perdendo
um potencial, uma riqueza potencial. Não é nem porque essas pessoas não se interessam, porque elas não têm a capacitação necessária. E para colocar, de repente, profissional de educação física, de repente é muito custoso, está fora dos orçamentos. Então, qual seria o como aqui, o porquê e o como? Qual seria a solução imediata e mais fácil de implementação? É fazer uma capacitação para que essas professoras tenham esse olhar, né? E possam criar situações de aprendizagem, porque é isso que o professor faz, né? O professor, ele cria situações de aprendizagem para o seu aluno, para que aí sim ele consiga construir aqueles conhecimentos que quer que ele construa, né? Aqui eu coloquei, onde é que está agora? Está aqui. Eu visitei algumas escolas conveniadas da prefeitura e eu conheço algumas escolas públicas, porque, como a Nádia falou no início, eu fui gestor de projetos esportivos sociais durante muito tempo, basicamente aqui na Bom Jesus. Então, eu tinha uma escola de futebol e eu fazia projetos e dava vagas para crianças de escolas públicas, vinculando a participação no projeto com a frequência à escola, com ter bom rendimento. E eu sempre dizia para eles na linguagem deles. Eu dizia, pessoal, não adianta chegar aqui e fazer 10 gols e não ir na escola. Ou tirar nota ruim, ou brigar e arrumar confusão. Então, vocês têm que merecer estar dentro desse projeto, né? Então, eu tenho esse conhecimento dessa realidade, da realidade mais desassistida, de mais fragilidade social, digamos assim. Eu tenho conhecimento da realidade das escolas. E eu também conheci, agora há pouco tempo, algumas escolas conveniadas, e a gente vê a enorme disparidade que existe, né? Então, trazendo novamente aquele meu comentário anterior ali, nas escolas públicas, que a realidade é aquela, a primeira coisa que a gente poderia tentar fazer em termos de gestão é capacitar essas pessoas para que, dentro daquela realidade onde elas vivem, com aquela estrutura e com aqueles recursos materiais, o que elas podem fazer de melhor, considerando a importância da faixa etária e a importância delas próprias como professoras para alavancar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Outro item importante sobre como a importância dos professores, das professoras, e eu falo das professoras porque é a imensa maioria das professoras de educação infantil e também de ensino fundamental são professoras mulheres, né? Então, nós temos um cérebro social, né, que nós nos desenvolvemos, nós nos diferenciamos das outras espécies, né, grandemente por causa do nosso cérebro social, dos neurônios espelho. Então, isso aí evidencia cada vez mais a importância da relação professor-aluno, para que, gerando emoção, as memórias de longo prazo, que é onde a gente vai buscar para construir o conhecimento, nas memórias de longo prazo. E aqui eu estou trazendo um pouquinho só de neurociência, eu não sou neurocientista, eu só estudo isso aí, porque realmente é um tema muito importante, e muitas das descobertas e das pesquisas agora, elas vêm nos auxiliar para justificar muitas coisas que a gente fazia empiricamente nas questões corporais, né? Então, eu trabalho muito com os estágios de desenvolvimento do Piaget e também do Gallagher, né? Esses estágios, ou seja, o sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, eles não vão se concretizar se não houver um outro, né? E se não houver um outro qualificado, digamos assim, não adianta ter um outro ali paradinho, só cuidando, né, para que a criança não se machuque, para que ela fique assistida, mas que não consiga fazer uma estimulação adequada nesse sentido. E aqui a pandemia, assim, como a gente já comentou anteriormente, o que aconteceu na pandemia foi uma perda assim, inestimável.
E tem muita criança que começou a sua trajetória escolar e teve que sair. Então, o tipo de problema cognitivo e o tipo de problema afetivo, emocional que isso causou, nós vamos ter que trabalhar muito para tentar mitigar essa situação, para tentar suavizar esse problema, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar com vocês. Tá, então, o que é aprender, né? É uma resposta adaptativa, é um comportamento. Algumas pessoas falam aquisição, eu sou mais do conceito de construção do conhecimento e habilidade, através da experiência com prazer e significado. Então, novamente, a capacidade do professor de interagir com a criança e conferir e criar situações que gerem prazer para que aquela experiência concreta, aquela relação cérebro e corpo qualificada, ela não se perca, ela não seja uma memória fugaz, que daqui a pouquinho a criança fez e já esqueceu, como aconteceu com a grande maioria de nós na nossa trajetória escolar, né? Quanta coisa a gente aprendeu por um breve período, porque seria cobrado, e depois a gente esqueceu. É porque aquilo, a explicação disso é básica, é porque aquilo não tinha significado para nós. Não tinha significado, a gente esqueceu, né? Então, a importância dos professores, dos adultos que interagem, de conferir o prazer e conferir o significado para as experiências. Então, a gente já vem falando sobre isso, né? Como é que a criança aprende? Ela aprende através das experiências concretas, exploratórias, corporais, com os objetos do conhecimento e com o outro. E é nessas trocas, na interação, na relação e nas expressões que os acontecimentos, que os conhecimentos vão sendo internalizados. Então, é dessa forma que a criança aprende. Por isso que eu falei agora há pouco que não adianta, não é através da tecnologia de última geração, não é esse tipo de estímulo que vai fazer com que a criança construa o seu conhecimento, mas sim um ambiente adequado, um ambiente rico, materiais adequados para a faixa etária e de acordo com os objetivos que os professores têm, né? E experiências afetivas, experiências emocionalmente impactantes. Eu sempre trago alguns teóricos, né? Com os quais eu venho aprendendo nesse tempo todo. Quando eu entrei como professor de educação física na escola privada, que é o Colégio Farroupilha, que eu fiquei mais tempo, eu só sabia de educação física, eu só sabia de esporte, e ali eu fui confrontado com a realidade de que eu não sabia quase nada, né? E aí eu fui obrigado a estudar, eu fui obrigado a entender aquela criança para muito além de um corpinho que se mexe, porque essa era a visão, e eu estou sendo muito sincero com vocês, estou sendo muito humilde de dizer que era assim que eu era. Eu achava que ela era um corpinho que se mexe e eu estava muito mais preocupado com os aspectos físicos e biológicos dessa criança do que ela como um ser global, né? Como um ser que aprende, como um ser que tem afeto, né? Então, o que o Vallon nos traz, né? Que as trocas relacionais da criança com os outros são fundamentais para o desenvolvimento. A teoria dele é chamada de psicogênese da pessoa completa. Depois, nós temos um outro muito conhecido, que é o nosso amigo Vygotsky, um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre objetos em um processo mediado pelo outro. A teoria dele é a socio-interacionista. E também tem o nosso amigo Piaget, né? Piaget e aquelas pessoas que se debruçaram sobre a obra dele e escreveram vários temas sobre linguagem, sobre construção do conhecimento matemático e assim por diante, né? Então, vamos pegar só o conhecimento lógico-matemático, que é uma coisa bem como a gente chama da ciência dura, né? Não é uma coisa das ciências humanas, da área da humanas, é bem da engenharia, digamos assim. Então, teoricamente mais valorizado na sociedade. Esse conhecimento lógico-matemático, né, ele é construído
através da interação com o meio ambiente, da criança agindo sobre os objetos e por suas próprias experiências. Então, às vezes a gente vê uma criança contando, uma criança de 3 anos, 2 anos, contando até 10, os pais ficam super orgulhosos. E aí, se a gente se debruçar um pouquinho, nós vamos ver que essa criança ela não tem a consciência da quantidade. Ela simplesmente decorou os sons, né? 1, 2, 3 até 10, mas ela não faz a correspondência. Não faz a correspondência termo a termo, né? Então, ela não tem ideia de qual é a quantidade de 10, mas ela sabe contar até 10. E muitas vezes os pais, meu filho é um gênio, ele é tão pequenininho e já conta até 10. Mas não é bem por aí. É porque ela está em construção as suas noções do pensamento lógico-matemático, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Nas minhas sessões de psicomotricidade, porque eu sou psicomotricista clínico, eu atendo crianças com dificuldades corporais, né? Crianças com algum diagnóstico do neurodesenvolvimento, algum distúrbio de aprendizagem, mas eu também estou atendendo muita criança que não tem diagnóstico nenhum, mas são crianças que eu costumo brincar, mas é sério, que o cérebro não manda no corpo, né? São crianças que não construíram adequadamente uma boa relação cérebro-corpo. E a gente vê isso claramente, na minha área, principalmente, né, na iniciação esportiva. São crianças que não conseguem responder adequadamente aos estímulos básicos da iniciação de qualquer esporte. Seja futebol, seja tênis, seja vôlei, qualquer esporte com bola, né? Aí a natação é diferente, o judô é diferente, mas esportes com bola, onde tem a estruturação espaço-tempo, as crianças estão tendo cada vez mais dificuldade para responder ao básico que é solicitado, né? E uma atividade que eu faço e que comprova essa situação que eu falei da criança não ter construído ainda o conhecimento lógico-matemático é que eu dou um balão para ela bater com o balão para cima. Eu acho que vai ficar fácil de vocês imaginarem a cena. E eu digo, olha, tu tens que bater, tu sabe contar até 10. Ah, eu sei. Então tá, então tu vais bater 10 vezes com o balão para cima. E ela bate a primeira, e como o balão demora para voltar, ela conta o 2 antes do balão bater na mão. Então ela bate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terminou. Então aí a gente vê que a criança sabe contar até 10, mas não tem a mínima relação com a quantidade, e ainda utilizando uma atividade sensorial, né, que é ela com a própria mão fazendo. E isso a gente tem que construir. Por isso que as coisas são construídas, né, Nádia? Então, esse professor, né, esse criador de situações de aprendizagem, o que ele precisa, né, basicamente? E aí, assim, ó, eu não falo da formação das professoras, né, enquanto pedagogas, mas eu falo daquilo que eu vejo que falta especificamente da minha área, né? Que tu não entendeu? Conhecer as fases do desenvolvimento da criança, conhecer a individualidade dos alunos, porque cada aluno é um aluno, né? Quanto mais a gente conseguir customizar o atendimento ao aluno, melhor, porque cada um tem uma característica. Tá, né? primeiro E se a gente coloca uma régua padrão, a gente vai deixar de atender algumas crianças que estarão acima desse nível da régua e outras que estarão abaixo do nível da régua. Então, só serão atendidas aquelas que estão muito próximas do nível que a gente estabeleceu. né? Menos um. E se a gente conseguir customizar, quer dizer, atender de acordo com a necessidade e a característica de cada um, nós vamos ter muito melhor resultado, né? A partir desse conhecimento, né, das fases do desenvolvimento e da individualidade dos alunos, observar possíveis problemas, tá? E aqui a gente é muito importante porque durante muito tempo eu ouvi, vocês devem ter ouvido também, que cada um tem o seu ritmo, né? Isso é verdade. Cada um tem o seu ritmo. Mas nós não podemos fechar os olhos para aquela criança que está nos sinalizando que está em dificuldades, certo?
porque alguma providência nós vamos ter que tomar. Ela não vai sozinha, por si, sair dessa situação, certo? Então, a gente tem que ter esse olhar avaliativo, básico. Volto a dizer, não precisa ter um mestrado em neurociência ou em psicomotricidade, mas algum conhecimento básico para a professora olhar e dizer, bah, essa criança precisa de um up, essa criança precisa de alguma ajuda, algum suporte. E dar o encaminhamento necessário. Se a professora e a escola têm estrutura adequada para dar esse encaminhamento, excelente, ótimo. Se não, procurar especialistas que vão poder ajudar essa criança, porque se ela trava, se ela tranca nesse momento, nesse nível de desenvolvimento, ela não tem como sair sozinha. Até porque os seus pares, os seus colegas e as exigências vão aumentando e ela provavelmente não vai conseguir acompanhar. Então, esse professor aqui, eu vou botar até um A aqui, eu vou botar professora, opa, botei maiúsculo. A professora que a gente está falando da educação infantil, é necessário que ela esteja capacitada, tá? com o mínimo de conhecimento para que possa melhor cumprir o seu papel de estimuladora. Tá? Agora, eu vou trazer aqui, ó, é que eu fiz essa apresentação também, algumas das lâminas que eu uso aí para falar com professoras, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo da seriação, que é um dos componentes do conhecimento lógico-matemático, né? Que as crianças comparam e estabelecem as diferenças, muitas vezes por tamanho, né? Elas fazem a série por tamanho. Aqui, a criança copiou um desenho e colocou com a própria mão, um trabalho também de motricidade fina. Aqui a gente tem a classificação, que é separar por atributos, e nós temos também a conservação, que é aquilo que eu falei anteriormente, né, que eu usei o exemplo do balão. Quando a criança não construiu o conceito, se a gente coloca, por exemplo, aqui está bem claro aqui na foto, mas tem outro exemplo que a gente pode usar. Se nós pegamos 5 feijões e colocamos eles no chão, e pegamos 5 feijões e espalhamos os mesmos 5, e pergunta para a criança onde é que tem mais, ela vai dizer que, pela percepção dela, ela vai dizer que aquela fila onde tem os feijões mais separados tem mais feijão. E aí a gente chama para contar e ela se desequilibra. É um desequilíbrio cognitivo, né? Ela se desequilibra porque ela não entende. Não, mas não pode ter 5 aqui, né? Então, a gente tem que ir criando jogos, criando situações para que ela vá construindo essa noção. O que mais que eu tenho para vocês aqui? Bom, pessoal, eu trouxe aqui algumas fotos, né, algumas imagens do meu tempo de professor. Vocês vão ver ali que já faz bastante tempo que eu estou muito diferente do que eu estou agora. Mas eu digo para vocês com toda a tranquilidade, o entusiasmo é o mesmo. Tá? O entusiasmo com que eu trabalho com criança é o mesmo. Atualmente, eu estou muito mais como psicomotricista clínico, mas eu trabalhei muitos anos em escola e muitos anos com iniciação esportiva de várias modalidades. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos do que eu, como profissional da educação infantil, da educação física, da área corporal, o que eu fazia para estimular as crianças. Tá? Eu vou passar bem rapidinho. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é uma classe de berçário. Ambiente seguro, tudo acolchoado. Aqui, ó, tem adulto aqui, tem adulto tem adulto que não está aparecendo na foto. Então, olha a expressão. Vocês estão vendo alguma expressão? Alguma criança está parada ou está com alguma dificuldade aqui? Não. Por quê? Porque o ambiente foi adequadamente colocado para essa estimulação e os adultos estão dando suporte emocional, suporte afetivo. Tá? Então, aqui também a gente fazia outro tipo de estimulação nesse mesmo espaço. Tá? Aqui, área externa, né? Trazendo todo o material para cá. Aqui outra situação.
Evidentemente que essas fotos que eu trago, assim, ó, não é a regra da nossa educação infantil, mas eu digo para vocês, eu acho que vocês que são da frente parlamentar têm mais conhecimento do que eu, não deve custar muito para capacitar uma escola com esse tipo de material, né? Não deve. Aqui, utilizando a natureza e os recursos à disposição. Então, eu não planejei nenhuma aula com esse carrinho aqui. Isso não estava no meu plano. Mas um dia eu enxerguei o carrinho e como eu tinha na cabeça sempre a ideia de o que eu posso fazer melhor ou o que eu posso fazer de diferente que seja atrativo e mexa com a emoção do meu aluninho. Eu vi esse carrinho de mão e digo, é esse aqui. Fui ali e olhei se tinha algum problema de sujeira, alguma coisa que inviabilizasse, e a gente fez isso aqui, ó. Então, assim, ó, eles adoraram. E aí eles já estavam fazendo, até depois tem um outro carrinho, que aí eu vou mostrar melhor para vocês. Então, isso aqui tudo educação infantil. Subindo na árvore, né? Fazendo jogos de vertigem, como a gente chama. Ó, aqui o elevador. Então, vocês imaginam para uma criança desse tamanho a sensação que ela tinha fazendo isso aqui. É muito diferente do que na pracinha se balançar assim aqui, que já é legal, né? Vamos combinar, é legal. Vai na pracinha e se balança, vai, volta, vai, volta. Também é um jogo de vertigem. Agora vocês imaginam quantas crianças cabem nessa distância aqui até o chão e a emoção que essa criança sentiu nesse momento aí, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa... Aqui, ó, isso aqui, agora eu vou entregar a minha idade mesmo. Isso aqui, quando eu era criança, onde eu morava, eu tenho 3 irmãs, graças a Deus ainda tenho as 3, e o chão era encerado pelas irmãs mais velhas, e eu e a minha irmã mais moça, elas passavam cera no parquet, e a gente tinha que ilustrar. Então, elas mesmas nos puxavam pela casa para deixar o piso lustrando, né? Então, isso aqui, ó, só para dizer para vocês que esse tipo de atividade, o dia inteiro fazendo, ou esse aqui, dava um certo desgaste para o professor Amaral, não tem a menor dúvida, né? Mas naquele tempo eu estava bem de saúde. Outra questão aqui, crianças de maternal nível A e nível B, tá? Então, observem aqui, ó, a dinâmica dessa foto, né? E a expressão de alegria que a gente pode ver em alguns deles. Então, isso aqui, para mim, é uma alegria para mim poder ter proporcionado esse tipo de situação para eles. E aqui, eu volto a dizer agora, de novo, isso aqui não custa muito caro, e faz uma tremenda diferença no desenvolvimento e nas aprendizagens deles, né? Agora aqui, ó, aqui o professor Amaral de novo, né? Então, a mesma situação. Eu vi o carrinho da manutenção, digo, pá, esse carrinho aí, olhei a pista. Ah, não, vamos fazer um negócio aqui. Aí dividi a turma em grupos, e aí o que eu fazia? Eu puxava eles, e aí eu estava trabalhando, claro que eu não expliquei para eles, porque eles não estavam no nível de desenvolvimento de compreender a lei da inércia, a lei da física, né? Que os corpos tendem a se manter como eles estão. Então, eu puxava eles numa determinada velocidade, e dava só uma mexidinha na frente e eles se desequilibravam, né? E, ao mesmo tempo, se divertiam, davam muita risada. Mais adiante, eles compreenderam, quando foram estudar, e já tinham vivenciado a questão da lei da inércia aí. Tá? Aqui, próxima pracinha, né? Ao mesmo tempo que a gente dá o suporte, a gente dá autonomia, com todo cuidado, porque a última coisa que a gente quer é criança lesionada, criança machucada, criança com risco, né? E isso é muito importante para dar essa segurança de que ela possa se autorizar a tentar aquilo que a gente está propondo ou aquilo que a gente está disponibilizando para ela. Isso aqui foi no mês passado, ali no Parque Germânia, onde eu fiz uma atividade a convite da vereadora Mari Pimentel, que é conhecida de vocês, né? Uma atividade no Parque Germânia com crianças que apareceram ali para a gente fazer diversas propostas, tá? Então, aqui,
eu tive que fazer uma tremenda de uma adaptação, porque tinha criança aqui de 2 anos e criança de 11 anos. Aí eu tive que tirar coelho da cartola para tornar a atividade interessante para esses 2 níveis de desenvolvimento, né? O que mais que eu tenho aqui, gente? O mais que eu tenho para vocês? Ué? Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, não, não é isso aqui, é de outro. Pessoal, então, basicamente, eu fui bem sucinto, mas eu acho que eu consegui passar para vocês uma mensagem a respeito um pouco da minha experiência e de como o que vocês estão fazendo é importante, valorizando a educação infantil, e que a gente se estimule a ir atrás das ações, das atitudes que a gente precisa ter para realmente dar uma outra condição para a nossa criança, que é o nosso cidadão daqui a pouco, né? E não ficar dependendo de bolsas e de, sei lá, nem quero entrar muito nesse assunto, assim, porque talvez dê alguma discordância, mas, enfim, de alavancar, fazer o que a gente pode, né? Nós todos fazemos o que está ao nosso alcance para a gente alavancar o desenvolvimento adequado e as aprendizagens das nossas crianças. E então, quero agradecer mais uma vez a Nádia, eu estou aberto aí se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se eu puder responder. Se vocês tiverem interesse de me seguir nas redes sociais, então eu estou no Cloaldo Amaral Filho no Facebook e Professor Amaral Filho no Instagram, e eu estou tentando fazer postagens diárias justamente para marcar bastante a importância disso tudo que a gente vem conversando aqui desde o início. Então, estou à disposição. Bom, primeiro, muito obrigada, professor Amaral. Cloaldo, que vergonha! Ler errado ali. Eu achei que tinha escrito errado. Olha só o que é professora, né? Olha, o professor Amaral de Educação Física escreveu errado, Clodoaldo. Mas, desculpa, perdão, professor. Não tem problema nenhum. Querido. Olha, uma aula realmente, né? Uma forma muito... Se o senhor puder fechar ali o material, aliás, o pessoal está pedindo o material. Se o senhor puder anexar no bate-papo, nós lhe agradecemos. O pessoal está lhe pedindo aí. Então, botar ali no bate-papo já nos ajuda. Se não conseguir, me manda, que depois a gente manda pelo e-mail para todos que estão aqui me solicitando. Primeiro, deixa eu só responder, Nádia. Desculpa, só. É que tem alguns, eu tenho que organizar melhor, porque tem algumas lâminas que eu não utilizei, então eu vou organizar e te mando, tá? Ok, combinado. Combinado. Aí, assim que o senhor me mandar, eu encaminho pelo e-mail para todas que a gente acaba passando o link, tá? Posso te pedir mais uma coisa só? Sim, só mais uma coisa. Não me chama de senhor, pode me chamar de Amaral, que está tranquilo. Tá bom, professor. Algum primeiro, agradecer imensamente essa aula, né? Eu acho que sempre é importante a gente relembrar alguns segmentos básicos, algumas áreas básicas, né, para que a gente possa desenvolver cada vez mais e melhor a motricidade dos alunos, né? Gostei muito do professor educador que cria situações de aprendizagem, né? Isso que nós precisamos. Eu tenho certeza que as escolas particulares, as escolas infantis, né, têm tido esse olhar. Muitas, né, do município acabam não tendo todo esse olhar, mas a gente tem como expertise que esse é o caminho. Quero aqui cumprimentar a professora Fabiana Mello, da SMED, que está nos acompanhando, dizer que o pessoal está mandando ali o e-mail. Gente, depois eu mando para vocês todas, tá, para receber o material. Se tiverem perguntas, já coloquem ali no bate-papo. Eu tenho uma primeira. Com essa pandemia, me parece, e aí eu não sei se é algo que eu estou achando, né, que essa questão da motricidade ampla das crianças ficou um tanto quanto prejudicada. Aquela questão do espaço, tempo, eu entro embaixo de uma mesa, numa cadeira, e eu tenho visto muitas quedas
crianças caindo muito seguidamente. Eu gostaria que o senhor discorresse a respeito disso, se é uma impressão minha, se realmente tem a ver, enfim. Não, Nádia, realmente, essa tua observação é pertinente. Mas eu te digo o seguinte, pela minha experiência, isso só se potencializou com a pandemia. Mas isso é uma situação que já vem ocorrendo antes, justamente por aquilo que eu falei lá no início, aquela minha preocupação da desvalorização da prática corporal, né? Então, tem pessoas que eu vou falar um português mais chulo, assim, mas que seja bem compreensível, que pensam que o corpo serve para levar o cérebro para a escola, né? E é justamente o contrário disso aí. É na relação entre os dois que a gente constrói o conhecimento e as habilidades. Então, aquilo que já era... Algumas pessoas já tinham temor, por exemplo, de expor a criança a determinado estímulo, com medo de se machucar, isso é uma coisa muito comum. Então, com essa situação da pandemia, que mexeu com o emocional de quase todo mundo, né? Então, as pessoas ficaram mais cuidadosas e cautelosas ainda em relação a esse ponto. E a criança não construiu, ela não desenvolveu essas habilidades, tanto é que cai com muito mais facilidade, e quando cai, não sabe cair, porque não caiu antes, porque a gente só aprende fazendo. E eu vou trazer um exemplo da escola de futebol, né? Quando eu tinha escola de futebol, que nem eu falei anteriormente, as crianças estão chegando cada vez com menos ferramentas corporais para aprender o básico. Então, além de não conseguir aprender a jogar bem e não ter prazer com essa prática, quando se machucava, que graças a Deus era muito raro, era um machucado assim que tu não conseguia entender como é que ela conseguiu se machucar, porque o normal é, nessa situação, ele gira, ele cai, ele dá um rolinho, e elas não tinham a menor noção de fazer isso, porque nunca tinha sido oportunizado. E essa mesma situação é como tu está colocando agora, né? Então, a gente vê muita criança disfuncional, digamos assim, com relação ao seu próprio corpo. E que nem eu digo, isso tem sequelas motoras, emocionais e cognitivas. Alguns mais, outros menos. Mas essa questão, esse preço, nós vamos pagar. Obrigado, professora. A professora Letícia levantou a mão, pode fazer a sua pergunta, só tem que abrir o som. Bom, boa noite a todos. Eu queria compartilhar uma coisa e fazer um contraponto. Tá? Eu iniciei a minha vida acadêmica na área clínica, na área da saúde, né? Eu sou fonoaudióloga clínica escolar. E a minha especialidade sempre foi no neurodesenvolvimento normal e atípico. E fiz a formação no método do Feuerstein. E o Feuerstein foi um discípulo do Piaget, né? E trabalhou também com Vygotsky e traz essa questão da mediação de aprendizagem. Então, uma coisa que eu acho assim bem importante a gente trazer, o senhor trouxe a questão dos brinquedos, né? De ter um espaço físico para a criança brincar e explorar essa motricidade ampla, que eu acho que vem exatamente isso que a comandante Nádia trouxe, né? Aí a motricidade ampla e a fina. A gente consegue perceber hoje que a motricidade fina está super desenvolvida nas crianças, né? Porque elas fazem uso do controle remoto, do celular, com uma habilidade muito maior do que a gente, né? Elas vão lá com as duas mãos e digitam sem olhar. E a ampla está ficando para trás. E aí vocês estavam falando de geração, né? E eu diria assim, nem só a questão da pandemia, mas se a gente olhar assim, ao longo dos anos, do tempo, eu sou da fase que se pulava o muro para ir na casa do vizinho, né? E hoje as crianças estão cada vez mais dentro de apartamento. Então, essa motricidade ampla fica para trás também nesse sentido. Então, o quanto que é importante que a escola tenha essa estrutura, né, desses brinquedos para a criança explore essa questão da habilidade motora ampla. Mas também o contraponto que eu ia trazer é o quanto é importante que essa capacitação ela não seja somente estrutural,
né? A gente vê que é muito comum os pais falarem: eu escolhi tal escola para o meu filho porque a estrutura é muito boa, né? Ok, mas a gente tem que pensar que esse motor, ele tem que desenvolver, ele é a base do desenvolvimento cognitivo, né? E o meu contraponto daí é nesse sentido, da mediação do profissional para que a criança se beneficie mais ainda do uso deste brinquedo, né? Porque se ela tiver um mediador, que é o que o Forreston traz, que é muito além de ser um professor, de ser alguém que esteja brincando com as crianças, então é muito além de ser aquela tia, né, da creche. Então, os dois termos, né, do jardim de infância, da creche, a tia. Então, o quanto a gente precisa capacitar essa equipe para que enxerguem além dos brinquedos e sim o quanto é importante aquele profissional e esta escola de educação infantil para potencializar todas as habilidades das crianças. E eu trago o contraponto nesse sentido, né, do motor ele ser a base do desenvolvimento cognitivo. Então, ele precisa de um mediador além do brinquedo, além da estrutura física, para desenvolver essas habilidades. Não, perfeito, Letícia, mas eu acho que então eu me expressei muito mal, porque eu não é um contraponto, eu falei exatamente isso da capacitação. Não, eu concordo totalmente contigo. Se tu não entendeu assim, eu peço desculpas, porque não. Foi exatamente o que eu falei, da capacitação daquele professor, né? Justamente para fazer essa mediação e não ficar preso apenas. Eu acho que ficou muito claro, Amaral, quando tu colocasse, inclusive, sobre a profissional, sobre muitas escolas não terem um profissional de educação física dentro dessas escolas, até porque não é obrigatório na educação infantil, e o quanto faz diferença, tu trouxesse isso na tua fala. Então, o quanto isso faz diferença para essa mediação, né? Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal. O que eu quis dizer é que não é só o professor de educação física, mas toda a equipe. Porque na hora da educação física, da atividade física, claro que né, é muito importante o professor, mas a hora que a criança está no pátio, que ela está no playground, que ela tem aquele horário livre, essa mediação também é muito importante. Ela vai se beneficiar muito mais nesses outros momentos, não só do professor especialista. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Desculpa se eu não me fiz entender. Não, perfeito, tá? Mas eu estou concordando contigo de novo, não tem contraponto nenhum aqui, tá? Então, a capacitação a que eu me referi, que eu falei várias vezes, não precisa fazer o mestrado em neurociência, não precisa ser psicologia. É a capacitação, né? Não tem necessidade de, que seria o cenário ideal, ter um especialista, né? Ter uma fono, ter um TO em cada escola, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Mas que as pessoas que estão lidando com a criança tenham o mínimo de capacitação básica para justamente fazer isso aí que tu falaste. Muito legal. E eu acho que esse conhecimento ele precisa ser difundido porque o pai que procura a escola ele ainda tem aquela ideia só da estrutura, porque ele traz, eu matriculei o meu filho pela estrutura, ok, mas qual é a formação da equipe? Né? Exatamente. Dificilmente o pai pergunta qual é a formação da equipe. Ele olha, o parquinho tá bonito, ok, né? E o que vai trazer o diferencial para a criança é a formação. Perfeito. E agora eu peço licença para trazer um exemplo pessoal como pai. E assim, eu sempre me preocupei muito com relação aos meus filhos. Eu tenho uma filha e um filho. A minha maior preocupação com relação às aprendizagens, seja a escola de esporte, escola de idioma, colégio, quem é o adulto que está interagindo com os meus filhos. Esse é o primeiro ponto. Quem é esse adulto? Qual a capacitação? Como é que ele pensa? Como é que ele se conduz? E depois, se a estrutura for legal, ótimo, ok, muito bom. Então, eu acho que a gente tem que... viu, Letícia? Eu também estou nessa luta aí, né, de realmente chamar a atenção para essa questão nossa, humana, pessoal, profissional, e a estrutura sendo alguma coisa acessória. Tá? Então, acho que a gente está concordando perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem só sinalizem que eu dou a vez. Vou botar uma roupinha na máquina.
Ainda bem que é só fala, né, gente? Pior é quando aparecem os vídeos. Assim. É. Não, gente. Então, assim, ó, não vamos nos alongar dentro daquela nossa ideia. Sempre as nossas reuniões da Freduc duram 1 hora, né? Muito objetivas, muito práticas e com um olhar sempre na nossa criança, né? No educador também, que está recebendo informações importantes de vários palestrantes que a gente teve ao longo desse ano. E capacitação nunca é demais, né? Sempre é bom capacitação, principalmente para a gente poder compartilhar conhecimento, melhorar os nossos trabalhos. Então, eu quero agradecer novamente ao professor Cloaldo Amaral Filho, aprendi bonitinho, também ao gabinete do vereador Mauro Pinheiro, que está presente, o gabinete da vereadora Fernanda Barte, a Fabiana Mello, da SMED, importante a SMED estar presente. Ao final deste ano, Fabiana, nós entregaremos para a secretária, para ti, enfim, o trabalho que foi realizado na Freduc, com um olhar de poder contribuir também para o município, para que as escolas de educação infantil do município também possam crescer, né? A gente sabe que tem muitos bons educadores, às vezes falta só algumas conexões, né? Agradecer a EP, o Sindicreches, todas as educadoras e as creches, né? As escolas de educação infantil que aqui estiveram, tem que se corrigir, né, gente? E dizer que se ficar bom, então, para todos, dia 23 de novembro, às 19 horas, uma terça-feira, novamente, a nossa próxima reunião da Freduc, falando para as gurias, aceito sugestões, me mandem ali no taco a taco, depois eu vou anotar aqui meu telefone ali no bate-papo, para vocês me mandarem sugestões, sempre muito bem-vindas, sugestões de temas, sugestões de palestrantes, para que a gente possa cada vez mais fortalecer, diversificar e valorizar a educação infantil. Então, 23 de novembro, terça-feira, às 19h, lembrando que o convite vai para vocês, que nós temos os e-mails, mas vocês podem compartilhar com pais, com mães, com outras escolas, com outros educadores, que é sempre importante. Professor Amaral, suas considerações finais? Bom, primeiro eu quero parabenizar por estar acontecendo essa frente parlamentar, né? Todos os envolvidos estão de parabéns, né? Quero agradecer o convite, né? Essa deferência, vocês me consideraram alguém capacitado para contribuir. Eu fiz o melhor que eu pude, tomara que eu tenha sido compreendido, né? Eu quero dizer que eu estou totalmente à disposição de todos vocês, que se quiserem algum contato comigo para algum esclarecimento, algum encaminhamento, estou totalmente aberto e sintam-se à vontade. A Nádia, eu acho que tem meus contatos, pode passar para vocês. E para finalizar, como eu estou vendo, assim, é um negócio que eu vou falar para vocês, mas é meio em primeira mão, assim, como eu estou vendo essa necessidade de capacitação, e muitas pessoas consideram que eu tenho realmente uma bagagem nessa área da educação infantil e corporal para contribuir. Então, eu estou pensando seriamente, em vez de eu só apontar que a gente tem que se capacitar, e tem mesmo, como disse a Letícia, né? Eu estou tentando elaborar um curso teórico-prático justamente para essa população-alvo, né? Que tiveram sua formação de pedagogia, mas que, dentro disso tudo que a gente falou, né, com todos esses argumentos, vai ser muito mais interessante se elas tiverem, essas pessoas, né, tiverem uma capacitação também para que vejam a criança de uma outra forma e possam alavancar o seu desenvolvimento. Então, o meu muito obrigado a todos, estou à disposição. A Fabiana Mello, da SMED, levantou a mão, quer fazer alguma consideração final? Fabiana, tá desligada. Agora deu. Bem rapidinho, para não me alongar. Então, assim, em nome da Secretaria da Educação, né, agradecemos o convite
E eu quero dizer que eu fico muito feliz de reencontrar o professor Amaral. Ele não vai lembrar de mim, mas quando eu iniciei minha trajetória na educação, ele foi um dos primeiros profissionais, né, que eu encontrei no caminho. E isso foi muito bom revê-lo e saber que ele foi convidado para essa frente para falar aqui hoje com muita propriedade. Então era mais esse registro, agradecer à frente pelo convite e o professor de revê-lo. Não, Professor Fabiana. Amaral, que era mais... Agora eu quero saber da onde, Fabiana? Da onde? Era do Farroupilha, assim. Ah! Foi a minha primeira experiência como... Estava começando, como estagiária ainda. Que legal, guria! Muito bom Fiquei muito feliz agora. E Que saber legal. que está aqui junto com a gente. Muito obrigada pelo convite. Que legal, tia. Muito obrigada, então, a todos. Uma boa noite. Dia 23 de novembro a gente se encontra em uma reunião normal, né, ordinária, extraordinariamente a qualquer momento, quando a questão da educação infantil possa correr algum risco, nós vamos nos reunir, né, para não deixar nada acontecer. Muito obrigada, gente, e tocamos aí boa semana para vocês, Valeu. tá? Um abraço.